Eu solicito o nobre vereador Jean Lopes para assumir a primeira secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a nossa sessão ordinária. Estamos assumindo aqui, senhor presidente, a primeira secretaria. Desejar aqui aos nossos internautas que nos acompanham nessa início da sessão ordinária. Temos certeza que essa sessão estará sendo acompanhada por Deus e as nossas ações aqui serem compreendidas por todos. Vereadora Ana Carina Rodrigues Perillo, presente. Vereador Antônio Lino na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Ducareschi. Vereador Cláudio Kilmiaki. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Tudo bom? Como vai? Está aí, eu vi. Vereador Chico Bezerra. Vereador Iduíque Ferreira Martins. Vereador presente. Vereador Jean Lopes na primeira secretaria. Vereador Juliano Jumab. Presente. Vereador Marcos Furlan. Tudo que é lugar. Ô, Ju, bom, Ju. Vou no Catinga. Boa. Chegou mais gente, chegou o Mauro. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Odecto Diga Alves Souza, presente. Vereador Olímpio Samo Tamiyama, presente. Vereador Pedro Komura. Vereador Protássio Nogueira, presente. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes, presente. Vereadora Vera Rainho do Prado. Ô, mano. E aí? Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vereador Pedro Komura, presente. 17. 17 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 17 senhores vereadores encontram-se presente a quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Gostaria de agradecer a presença das pessoas que nos acompanham aqui na galeria, os que nos acompanham pela internet, os senhores da imprensa que nos acompanham, os senhores vereadores e funcionários desta casa. Eu queria fazer o registro de agradecimento. E queria fazer o registro aqui, nesse momento, do amigo Eliseu Soares Lopes, que é secretário adjunto na Secretaria da Capital Paulista, secretário adjunto da Promoção e da Igualdade da Cidade Racial. Gostaria de fazer esse registro e agradecer pelo trabalho e pela luta do dia a dia, e é merecedor a sua estada nesta secretaria na capital paulista. Senhor presidente, podemos consignar a presença da vereadora Vera Rainho do Prado e do vereador Caio Cunha? Por gentileza. Então está consignada a presença dos vereadores Caio Cunha e da vereadora Vera Rainho. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Ofício 383/2015 comunica a sanção das leis ordinárias 7054, 7055 e 7056 e lei complementar 118/2015 caminhos respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Governo do Estado de São Paulo. Casa Civil, Subsecretaria de Relacionamento com Municípios. Protocolos 66477, 66479 e 72628/2015. Comunicam, respectivamente, o recebimento das moções 28, 27 e 38/2015, de autoria dos vereadores.
dos vereadores Juliano Abi, Marcos Furlan e Caio Cunha, e encaminha informações quanto aos tema dos referidos trabalhos. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Gabinete do Secretário. Ofício 401. Encaminha resposta à moção 28/2015, de autoria do vereador Juliano Abi, e informa quantas providências tomadas em relação à propositura. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Requerimento 155/2015. Egrégio plenário. Considerando que no último dia 15 de junho, o senhor Romildo de Pinho Campelo, vice-presidente do Partido Verde de Mogi das Cruzes, foi nomeado secretário adjunto da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo, comandada pelo mogiano Tadeu Candelária. Considerando que Romildo Campelo tem tido uma trajetória de sucesso, passando pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, bem como atuou frente à implantação da ouvidoria do município nas duas gestões do prefeito Marco Bertaioli. Assim, o presente trabalho legislativo tem por objetivo parabenizar o nobre ambientalista Romildo de Pinho Campelo pelo seu empossado, e externamos nossas homenagens, certo de sua competente gestão. Diante do exposto, requeiro a mesa diretiva obedecer às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, sejam consignados na ata dos trabalhos a presente sessão ordinária votos de louvor e congratulações ao ambientalista Romildo de Pinho Campelo pela nomeação como secretário adjunto da Secretaria do Verde da cidade de São Paulo. Requer ainda que seja dada ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo ao senhor Fernando Haddad, prefeito municipal de São Paulo, e ao senhor deputado José Luiz Pena, presidente do diretor nacional do Partido Verde. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, de 18 de maio de 2015. Caio Cunha e vereador Marcos Furlan, ambos do Partido Verde. Coloco em discussão o requerimento de número 155/2015, de autoria dos nobres vereadores Caio Cunha e vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Requerimento 156/2015. Soberano plenário. Requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, a inserção na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária de votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Cícera Machado Silvestre, ocorrido no dia 17 de junho do corrente ano no Hospital Santa Marcelina, na cidade de Itaquaquecetuba. Requeiro mais que do deliberado por este soberano plenário seja oficiada a família enlutada, transmitindo-lhes as sentidas condolências pelo infausto acontecimento que deixa uma lacuna em nossa sociedade que jamais será preenchida. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de junho de 2015. Emerson Hong, Emerson do Poço, vereador PR. Coloco em discussão o requerimento de número 156/2015, do nobre vereador Emerson do Posto de Saúde. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência quer fazer declaração de voto? Desculpa, Declaração de voto. Vossa Excelência está com a palavra. Eu dou aqui a declaração aí. Boa tarde aqui à mesa, boa tarde aqui aos colegas, à imprensa, ao nosso secretário adjunto Eliseu, aqui presente hoje, aqui nos prestigia e com a sua vinda nesta casa e nos orgulha de ser mais um mogiano que representa isso, uma secretaria tão importante de know-how na nossa cidade, isso, na nossa capital de São Paulo. Parabéns, viu? E a gente prestigia aqui a sua presença aqui. Pois bem, a dona Cícera, que era mãe do nosso padre, isso está Leandro Machado Silveira, um padre que foi na nossa paróquia, isso está em São Pedro, um padre que depois foi para São Benedito, e hoje ele está na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Então eu quero assim, isso está já assim uma palavra assim, que a mãe dele, a dona Cícera, era uma senhora assim maravilhosa, que sempre se agregou muito ao catolicismo e aos padres que por si vinham se formando.
Então, sempre se agregando assim na casa dela, assim, todos, com muito carinho, com muito coração aberto. Então, deixa essa abertura, essa tristeza, isso está dentro da sociedade, com a sua ausência, agora a sua falta. E o padre Leandro, que é um padre assim, agregador de almas, um homem que onde ele vai, ele se arrebanha assim o seu povo. Então eu quero deixar assim meu voto de pesar a dona Cícera e dizer que ela realmente fará muita falta para nós aqui nossos seres vivos aqui presentes. Era essa a minha palavra isso está hoje à tarde. Obrigado. Agradeço. Solicito ao primeiro secretário dar a presença dos vereadores Marcos Furlan e do vereador Cláudio Miaki. Também, senhor presidente, consignadas as presenças dos vereadores Cláudio Miaki e do vereador, segundo secretário desta casa, Marcos Furlan. Proposições publicadas. Indicações de números 537 a 541/2015, de autoria dos senhores vereadores. Senhor presidente. Coloco em discussão as indicações de número 537 a 541/2015, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovadas. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos no expediente. Não havendo mais documento para ser lido no expediente, eu gostaria de conceder a palavra nesse instante ao nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Meus caros colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas presentes nesta casa, internautas. Raramente, meu caro secretário municipal, Eliseu, seja bem-vindo a esta casa, que Deus ilumine os seus caminhos, que competência não lhe falta. Mas, meus amigos, raramente eu venho a essa tribuna para falar sobre algo que reiteradamente eu tenho dito aos meus colegas, que tenho me manifestado pessoalmente ao prefeito Bertaioli, aos prefeitos com os quais tenho amizade, tenho convivência, e nessas ocasiões, sempre demonstrando a minha repulsa, até mesmo a minha revolta, pela inércia de suas administrações. Por que inércia? Porque faz mais de 20 anos que venho pleiteando, que venho sugerindo a adoção de uma medida indiscutivelmente válida e, mais do que válida, necessária para todos os municípios do nosso querido país. Muito embora haja uma previsão constitucional, essa lei federal não é aplicada pelo próprio governo federal, estadual e municipal no que se refere ao planejamento familiar. Planejamento esse que os administradores públicos, repito, não vêm ou não têm coragem de aplicar em seus municípios. Vejam bem, não tem coragem, são omissos. E com isso, quem paga a conta é a população, sobre todos nós, somos todos nós políticos. A nossa periferia cresce assombrosamente. A nossa população aumenta de forma espantosa. E a prova aí está. Ontem, quando da estada nesta casa dos médicos, eles afirmaram, alto e bom som, que nascem em Mogi das Cruzes de 300 a 400 crianças mês. 800. Vejam bem. Vereador Taubaté, só na Santa Casa. De 300 a 400 crianças mês,
em um hospital, há de se perguntar, há de se perquirir como o município da nossa cidade vai mais do que isso, conseguir suportar essa demanda. Não adianta construir creches, porque a dependência não é só para creche, são hospitais, futuramente escolas de ensino fundamental, presídios, atendimento médico hospitalar, que hoje já enfrentamos as dificuldades. E o que se ouve aí fora é que os vereadores não ligam para a população, é que os vereadores são omissos, como se nós tivéssemos o poder, com uma varinha mágica, de agirmos em nome do poder executivo. Cabe-nos, sim, a responsabilidade de cobrarmos do atual prefeito, do futuro prefeito e dos futuros prefeitos dessa cidade, que tenham coragem, como disse Collor, saco roxo, e implante nessa cidade o planejamento familiar. Ah, mas a Igreja Católica é contra. Não é contra, não. Basta que as concitemos para participar de um projeto sério, voltado ao respeito à mulher, voltado ao interesse maior que é da população. Faltarão alimentos. A previsão era para o ano 2040. Há 2 anos atrás, trouxe um vídeo que foi mostrado nesta casa, vídeo assustador. Quando vejo a vereadora Karina arregaçando as mangas para atender os cães, os animais. É lindo, isso é bonito, isso é merecedor de ajuda, de patrocínio. Mas, meus amigos, estamos esquecendo das nossas crianças, estamos esquecendo dos nossos jovens. É por isso que aqui no nosso costado tem jovens usando drogas. Aqui nas nossas costas, para não dizer nas nossas vistas. Eu pergunto, onde temos aqui centro educacional que prepare a criança para o futebol, para o basquete? As nossas crianças da periferia de nossa cidade estão em total abandono. É por isso que eles estão trabalhando como aviãozinho, entregando droga. É por isso que eles estão no pernicioso vício. Por que a nossa imprensa, escrita e falada, não arregaça as mangas e venha conosco lutar em benefício dos nossos jovens, para que não tenhamos no futuro que cobrar das autoridades presídios e mais presídios? Por quê? É por isso que nós somos cobrados, meus amigos, quase que diariamente. É só sairmos às ruas. Não estão preocupando mais com o trânsito, não, e sim com a segurança que nós não temos. A minha crítica ao governo do Estado e ao governo federal se dá mais em função da inércia, pela não implantação do tão indispensável planejamento familiar. Quando aprovamos aqui uma moção apelando para o governo federal através do Ministério da Saúde, vereador Bibo, eu recebi uma resposta esdrúxula, mentirosa do Ministério da Saúde, e repeli de plano aquela
justificativa ridícula e absurda, mentirosa. Fui eu atrevido, sim, mas em defesa do bem-estar, do bem social, do bem maior. Se nós, cada vez mais, estamos acompanhando o crescimento da pobreza, isso se dá em função do crescimento desordenado da população brasileira, porque estamos presenciando o inchaço desmedido, incontido da nossa população. É triste e lamentável. Comecei essa luta quando comecei nesta casa, quando iniciei nesta casa aos 42 anos de idade. E já se faz 30 anos. E continuo lutando, continuo brigando. Nós vivemos, infelizmente, com uma mentalidade política retrógrada. Infelizmente, onde os nossos governantes mostram total desinteresse pelo povo brasileiro e só dele se interessa quando chegam as eleições. Aí sim, começam a prometer isto e aquilo. Aí sim, começam a colocar a cara à tapa. Ai, se não fossem as igrejas evangélicas, que salva muitas crianças e muitas pessoas. Ai, se não fosse as artes marciais, que o vereador Forlan comanda uma boa parte. E quantas escolas de artes marciais nós temos em Mogi, particular? Pergunto, o pobre tem condições de participar? Não. E por que o poder público não faz esse tipo de investimento na periferia? Por se nem futebol, que é mais simples, não temos investimento? É hora, está na hora, do povo mogiano prestar atenção ano que vem. E cobrar sim, ir para a rua sim, cobrar providências voltadas, sobretudo, para a criança. Porque delas depende o nosso futuro. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece. Concede a palavra nesse instante ao novo vereador Cláudio Miyake. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Essa presidência agradece a estada aqui do nosso secretário Eliseu e agradece pela sua estada nessa casa. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Prezados colegas, a imprensa, os internautas. Eu venho hoje à tribuna para falar sobre o primeiro ano, né, a comemoração do primeiro ano de funcionamento do Hospital Municipal de Brás Cubas. No próximo dia 30 de junho, nós teremos a felicidade de comemorar um ano deste importante investimento que foi feito em nossa cidade, e principalmente por se tratar de um assunto que envolve a saúde da nossa população. Mas, para chegar na existência do hospital, para comemorarmos um ano de funcionamento com números absolutamente impressionantes no que diz respeito ao atendimento, aos procedimentos, aos exames, às cirurgias. Mas, nestes momentos, senhor presidente, é importante fazer um retrospecto para lembrar a importância que esta casa também teve na realização de um sonho da nossa cidade, que foi a construção e funcionamento do Hospital de Brás Cubas. E quero aqui recordar o ano de 2008, quando Vossa Excelência, vereador desta cidade, o vereador Mauro Araújo e o vereador, na época, e hoje deputado estadual, Marcos Damásio, foram a Brasília para pleitear a devolução do terreno que hoje está instalado no hospital, que estava de posse do governo federal, e esta comitiva, representando toda a Câmara Municipal, mas composta por Vossa Excelência, o vereador Mauro e o hoje deputado Marcos Damásio,
iniciaram a reconquista desse terreno. E graças à possibilidade de construirmos um hospital naquele terreno, que futuramente também receberá o Centro de Reabilitação e Fisioterapia, graças a isso também é que nós estaremos no próximo dia 30 de junho comemorando um ano do nosso hospital. E até tem aqui uma reportagem do ano de 2010, quando a Prefeitura apresentou o plano diretor da construção do hospital. Então, vocês iniciaram essa batalha em 2008. Em 2010, a Prefeitura já apresentou o plano diretor com todos os projetos necessários. E, na época, o próprio prefeito Marco Bertaioli falou nesta reportagem que o hospital é um antigo sonho da população e só se realizou porque, em 2008, a Câmara Municipal criou uma comissão especial formada pelo presidente, à época, Mauro Araújo, e pelos vereadores Marcos Damasio e Antônio Lino, que foram a Brasília e iniciaram uma peregrinação para que esse terreno voltasse a ser da Prefeitura, já que havia sido doado pelo governo federal. Então, ao mesmo tempo que nós estamos comemorando um ano de uma grande conquista para a cidade, um ano principalmente de grandes realizações dentro deste hospital, eu quero ressaltar a semente que foi plantada por esta casa na realização desse sonho. Então, é uma oportunidade para comemorarmos, mas também para recordarmos o passo a passo para que hoje nós pudéssemos estar comemorando esse um ano de realizações. Vereador Chico Bezerra. Vereador Cláudio Minhac, eu quero parabenizá-lo até porque sexta-feira a gente faz um ano da inauguração do hospital e aí dos dados que Vossa Excelência traz para esta casa. E esse hospital realmente foi um dos grandes marcos da cidade de Mogi das Cruzes nos últimos anos. A gente que participa da política, e eu participo de política há muitos anos em Mogi, sempre se pediu um hospital para Brás Cubas. E se não fosse um trabalho realizado aí, pelos vereadores desta casa, o vereador Antônio Lino, Marco Damasio, o vereador Mauro Araújo, e com a ajuda do deputado federal Valdemar Costa Neto, realmente aquele terreno não teria saído e a gente teria tido muito mais dificuldade de se ter um hospital hoje em Mogi das Cruzes. Esse hospital é de uma importância fundamental para a nossa cidade, vereador Cláudio Minhac. E Vossa Excelência sabe disso, porque Vossa Excelência foi secretário da Saúde, assim como eu também fui secretário da Saúde, e nós sabemos a dificuldade que nós tínhamos em Mogi das Cruzes de termos algo nosso que a gente pudesse fazer alguma coisa que precisava ser feita em Mogi das Cruzes e fazer com que aquele hospital fosse um hospital específico para determinadas funções. E, para isso, a gente também tem que estar aqui elogiando o trabalho que foi desenvolvido administrativamente pelo secretário Marcelo Cusatz, no sentido de colocar aquele hospital especificamente para determinadas funções. E foi colocado, que era justamente aquilo que a cidade precisava, que era um hospital ligado ao setor de pediatria e um hospital ligado a mais 2 outros setores importantes de nossa cidade. Se a gente recordar aqui, a imprensa recorda muito disso, quantas vezes, vereador Mauro Araújo, nós aqui reclamávamos de pessoas que tinham que fazer determinados tratamentos em Mogi, e às vezes essas pessoas procuravam a imprensa em nossa cidade, que precisava às vezes de um ano, de mais de ano, para poder fazer uma cirurgia em Mogi das Cruzes e ter que sair daqui e fazer uma cirurgia lá em Guaianazes, no Hospital Santa Marcelina. E hoje não. Hoje a gente está conseguindo fazer essas cirurgias em Mogi das Cruzes. Eu acredito que dentro de mais um ano e pouco, a gente tem praticamente estabilizado essas médias e pequenas cirurgias em Mogi, as cirurgias ginecológicas e as pequenas e médias cirurgias gerais que estão acontecendo em Mogi. Então, o hospital tem sido de uma função essencial em nossa cidade. Já fez aí quase 200 mil, se não me engano, eu não sei dizer o número correto de atendimento,
mas fez uma infinidade de atendimentos em nossa cidade e que é de uma importância e que nós temos que realmente que parabenizar a coragem do prefeito Bertaioli, a garra que ele teve de construir esse hospital. E esse hospital vai ser de uma importância fundamental. Daqui 2, 3 anos é que a gente vai realmente saber o que é que está sendo importante e vai ser muito mais importante para a nossa cidade, porque vai trazer muito mais benefícios do que está trazendo agora, porque nós precisamos de mais recursos, mais verbas, para a gente dar uma aumentada no hospital de Brás Cubas. Parabéns ao vereador Cláudio Miaco, na lembrança de Vossa Excelência, e dizer da satisfação desta casa e de todos nós, de poder falar e dizer ao prefeito de Mogi das Cruzes, as pessoas que trabalham com ele na sua administração, na Secretaria da Saúde, parabenizar por esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Hospital Municipal. Muito obrigado. Permite uma parte, vereador Cláudio? Por favor, vereador Mauro Araújo. Eu acho que o assunto que o vereador Cláudio Miac, senhor presidente, traz aqui nessa tarde, é um assunto importante, porque é o exemplo, vereador Cláudio, da ação pública feita em conjunto que traz sucesso. Porque hoje quem vê o hospital fazendo milhares de atendimentos, diversas cirurgias, hospital pronto, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai da criança. E eu me lembro bem, e aqui a gente precisa fazer alguns reconhecimentos de todas as figuras envolvidas nesse processo. Não é que nós tivemos a ideia, porque isso já era um sonho, uma promessa de todos os políticos há quase 40 anos atrás. Nenhum de nós estávamos presentes. Mas me lembro que ali, naquele cantinho do plenário, no final de uma sessão, o vereador Marcos Damasio, que hoje é deputado, chamou eu, o vereador Antônio Lino, ali no cantinho, e nós decidimos fazer uma comissão, com o risco, à véspera de uma eleição, de parecermos, entendeu? Aqueles políticos aproveitadores, oportunistas, de tratar um assunto que nenhum político tinha cumprido. Aí que precisa, vereador Cláudio, começar a fazer os agradecimentos de todos que começaram a participar disso. Vossa Excelência, que era secretário da Saúde no começo daquele ano, que nós fomos conversar, prefeito Jundiabe, nós tivemos que levar uma declaração para o ministro Reinaldo Stefani, que o prefeito assumiu o compromisso, se o Ministério da Agricultura devolvesse o terreno, de construir ali um equipamento de saúde. Não era o prefeito Bertaioli, quem estava naquele ano ainda era o prefeito Jundiabe. Teve que assinar um documento assumindo esse compromisso. O então candidato Marco Aurélio Bertaioli, que era deputado estadual, que era o favorito depois futuramente nas pesquisas, foi lá. O deputado Valdemar Costa Neto, que empenhou todo o seu prestígio naquele momento. Vereador Antônio, nós ficamos surpreendidos naquela época, assim, nós ligamos um dia para o deputado Valdemar, no outro ministro recebeu a gente, no outro dia. E é o seguinte, o ministro assumiu o compromisso ali, olha, se vocês trazerem um documento da cidade, assinada pelo prefeito e pelo provável sucessor, eu assumo o compromisso de doar o terreno. Então, todos participaram disso. Depois a construção, foi todo um trabalho da cidade, o trabalho da equipe da saúde, todos nós, depois o deputado Junge ajudando com emendas quando foi deputado Valdemar ajudando. Esse é o tipo de trabalho seguinte, que dá esse exemplo. Eu acho que é isso que nós temos que comemorar. Quando a gente deixa os partidos de lado, quando a gente deixa as vaidades de lado e colocamos um objetivo comum, que é o bem da cidade, as coisas acontecem. O Hospital de Brás Cubas foi isso. Era o exemplo da política barata, de promessas de todos os candidatos a prefeito que faziam nessa cidade. Iam e prometiam. O dia que os políticos resolveram agir com seriedade, assumir o compromisso, o hospital saiu, está lá completando um ano em pleno funcionamento, sendo um orgulho para a cidade de Mogi das Cruzes. Eu não conheço nenhuma outra cidade do porte de Mogi que nesses últimos anos teve a coragem de construir um hospital próprio. Aqui na nossa região, nenhuma, zero. Pode falar de
Em qualquer cidade, nenhuma teve coragem de construir um hospital próprio e assumir, porque a gente sabe o tamanho do compromisso. Então, vereador Cláudio, Vossa Excelência aqui também participou do nascedouro disso junto com a gente fica feliz pelo resultado que hoje nós temos, de podermos dizer o seguinte: olha, eu ajudei a criar, a trazer esse benefício para a população da nossa cidade, que é o reconhecimento do nosso trabalho. Obrigado. Com certeza, vereador Mauro, e eu trouxe o assunto para a pauta exatamente, não apenas para comemorar os números, que são números importantes, mas para relembrar, né, todos que ajudaram para que esse sonho se tornasse realidade. E, da mesma forma, quero recordar também como foi a questão do SAMU. Também uma comitiva de vereadores aqui que iniciou lá atrás a conquista do SAMU, que hoje é um serviço de qualidade. E, vereador Mauro, só para completar vossas palavras, esta união de esforços para a construção e realização desse sonho, esta união permanece até hoje, porque graças à junção das verbas verba municipal, verba estadual e verba federal, é que está sendo possível cumprir, até com bastante antecedência, tudo que estava previsto no plano de funcionamento. Inclusive, alguns itens, como a abertura da UTI e o início das cirurgias seletivas, estava previsto inicialmente para ser até 2018, e foi antecipado esse plano para já no primeiro ano de funcionamento, graças à junção da verba municipal, estadual e federal, que estão custeando este importante equipamento de saúde para o nosso município. E, na verdade, quem tem a agradecer é a população da nossa cidade. Vereador Cláudio, só para fazer o registro da fala de Vossa Excelência, quero agradecer pela lembrança do nosso trabalho e dizer que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, temos que relembrar, sim, dos fatos que aconteceram. A história vai nos mostrar, mas vai demorar. E nós temos que lembrar na nossa sociedade do dia a dia que muitas vezes eles nos cobram um trabalho e esquecem daquilo que nós fizemos já. Então eu acho que nessa bagagem de informação à sociedade, nos dá a oportunidade nesse momento de dizer de que forma foi construído esse projeto e de que forma foi idealizado para entregar à sociedade. E aí vai o registro também, quem continuou esse trabalho, né? Que foi que o vereador Francisco, o doutor Francisco citou aqui, da Secretaria de Saúde, que vem dando continuidade a esse trabalho. A efetividade da entrega do serviço à comunidade. Começou-se lá atrás, que era um sonho, que o vereador Mauro acabou de citar aqui agora, que todo mundo ficava ressentido até de falar desse assunto, e quando a gente teve a coragem de tocar nesse assunto, quantas pessoas dizem assim, isso já foi falado um monte de vezes, quantos anos se fala nisso, isso não vai sair. E agora a gente tem a oportunidade de olhar para aquele prédio e saber que dentro daquele prédio, quantas mães e quantas famílias chega com o rosto coberto de lágrima e sai com um sorriso do outro lado para dizer assim, aquilo que eu vim buscar, que é o bem mais precioso que é a saúde, eu encontrei nesse espaço. Então, eu quero parabenizar pelo trabalho e pelas palavras. Senhor presidente, só para finalizar, ressaltar realmente o grande trabalho que a Secretaria de Saúde fez e está fazendo. Eu tenho certeza que se nós tivermos a união dos vereadores da cidade, a união e o trabalho conjunto dos deputados estaduais da cidade, trabalhando em conjunto, né, com união, em torno de um assunto, com certeza Mogi vai conquistar muitas outras coisas importantes para a nossa cidade. Só para trazer uma história como essa, não aconteceu ainda, mas vai acontecer, vereador, é a questão da Guilherme Jorge, que está lá empenhado, verba do município, verba do governo federal e verba do governo estadual, para que aquela avenida dê vazão ao trânsito que vem de Suzano, ou vai a Suzano, ou vai para a Zona Leste. Então, é mais um exemplo de um trabalho nesse sentido na nossa cidade. Concedo a palavra nesse instante ao novo vereador Jean Carlos Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras,
à imprensa, aos internautas que estão nos assistindo e os que estão nos acompanhando na galeria dessa casa, eu gostaria de falar de um tema muito importante que cabe realçar. Uma vez, trata-se de um importante... Só para fazer um registro, quero registrar a presença do vereador Crodoaldo, por gentileza. Tá bom. Obrigado. Valeu. Como eu dizia, cabe realçar. E é histórico para nós, senhor presidente, quando se trata da educação superior no Brasil. Depois, há 10 anos atrás, mudou-se o sistema de ingresso ou de inclusão no sistema universitário do Brasil, que é um grande, na verdade, vestibular inclusivo, chamado, na minha opinião, e aí eu coloco um vestibular, mas um grande concurso chamado vereador Mauro Araújo. Vossa Excelência, que foi do movimento estudantil, junto conosco, nós, inclusive, boicotamos a forma de ingresso das universidades, lá naquele outro, antigo, antes do Enem, que eu quero falar do Enem. E, nesse sentido, foi se aperfeiçoando o Enem e muitas pessoas passaram, o vereador Emerson Rong, a entrar na universidade. E ontem nós vimos o ingresso da USP, uma importante universidade do estado de São Paulo, se aderir ao programa Enem. Isso não é qualquer coisa. Eu quero aqui, vereador Pedro Cobura, vereador Cláudio Miak, parabenizar ao governo do estado, o senhor governador Geraldo Alckmin e também ao secretário estadual da Educação e também a reitoria da USP em ingressar, por exemplo, no sistema unificado que é o Enem. Então, para a gente é um motivo de orgulho, a gente tem que realçar. Isso não é qualquer coisa. Então, quero parabenizar. Por outro lado, quero que apenas foram 13% das vagas que vão ser inseridas nesse sistema. Mas já é o início, né? Começa a criar uma certa cultura. Isso mostra que o Enem, independentemente das condições partidárias, das cores partidárias, ela é um programa de Estado, não apenas um programa de um governo, mas um programa de Estado. Então ele está acima das questões partidárias, que é a inclusão. Hoje a gente vê cota para o povo indígena, para o negro, o pardo, os que autos se declaram, e já é a realidade, por exemplo, dos concursos públicos, não vai voltar mais atrás. E a inserção da USP nesse sistema, para a gente, é um motivo de orgulho. E aí a gente tem que parabenizar. Quando tem que criticar, nós podemos criticar porque faz parte do Estado Democrático de Direito, né? A crítica e tal. Mas também ainda temos que parabenizar, Pedro, com essa importante iniciativa. Eu queria aqui realçar, mas faltam alguns cargos importantes. Alguns cursos que poderiam, no próximo ano, já vamos fazer uma moção, não deu tempo de eu confeccionar, mas vamos, na próxima sessão, semana que vem, vamos tentar fazer uma moção de apelo ao governador, ao secretário de Estado e à imprensa, acho que é importante a imprensa realçar essa questão, para que os cursos de medicina, os cursos de economia e administração, né, que é da Politécnica, possam também ser inseridos nesse sistema. Para esse ano, são 225 vagas reservadas que serão incluídas no Enem. Então, para o próximo período, nós vamos fazer um apelo ao governador, que também reserve vagas para esses cursos, que acho que é uma forma de inclusão mais ainda, né? Então, queria chamar a atenção. Tem outros cursos, por exemplo, que eu queria dizer, os cursos de engenharia lá de São Carlos, que não foram ainda, não está nessa primeira leva. O Instituto de Química de São Carlos e a Faculdade de Odontologia também. A Escola de Comunicação e Artes. A USP, gente, cabe realçar, salientar, que é uma universidade elitista. Poucos alunos, por exemplo, da rede pública municipal conseguem
e é pequena, você coloca aqui menos de 1%, vereador, senhor presidente, consegue ingressar diretamente, saiu do curso de um colégio público e diretamente entrar na Universidade de São Paulo. Haja a questão da concorrência. E os que estão lá, muitos são egressos de cursinho e egressos, por exemplo, do colégio do ensino particular, do ensino privado. Então, queria falar sobre isso. Ao se inscrever no sistema Enem, o governo quebra um paradigma na educação superior no estado de São Paulo, sobretudo a questão da USP, que é uma universidade referência na América Latina, né? Trata-se de uma importante faculdade. Além disso, tem cursos, esses cursos que eu falei que não estão, eles ainda são elitizados, para aqueles mais preparados e que tiveram condição de fazer um cursinho. Os que saem, inclusive, da escola pública, eles ficam até 3, 4 anos fazendo um cursinho, para depois entrar numa universidade. Ou seja, é como se tivesse que fazer novamente o ensino médio para ele se ingressar, doutor Paulo, nessa universidade. Então, a minha fala nessa tarde de hoje é no sentido de nós parabenizarmos a USP, ao secretário de Educação, mas já cobrarmos para que o próximo período, esses cursos de medicina, de odontologia, de engenharia, de economia, de química, de arquitetura e urbanismo, possam também ser inseridos nesse processo nacional que é sucesso. Hoje a gente vê pessoas que saíram da escola pública e estão estudando em universidades federais. Aliás, todas as universidades federais estão inseridas no concurso, no Enem. Sem falar em outros estados que têm as suas universidades estaduais, também já ingressaram. E para nós, depois de 12 anos de um programa exitoso, nós recebemos uma importante notícia ontem, que eles que fizeram o convênio com o sistema Enem. Para nós é um motivo de muito orgulho, né? Até porque há 15 anos atrás nós falávamos nós criticávamos o sistema unificado nacional para a inclusão nas universidades federais. Difícil, aliás, nem se ingressavam. Eles eram curso apenas para medir, vereador Mauro, não sei se você lembra na época, só para medir a capacidade de qualidade das universidades. Não era para ingressar. E aí passou a ingressar. Nós criticávamos isso. E hoje tem. Então, para nós é um motivo. Pois não, vereador Duígues? Primeiro, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os internautas que nos acompanham. O vereador Jean aborda um tema importantíssimo. Essa notícia de que a USP vai reservar 14% das vagas para as cotas. Eu acho uma decisão tardia, mas antes tarde do que nunca. Lamentável ser só 14%, e algumas faculdades é zero. Esse é um programa que Vossa Excelência abordou, que o governo federal implantou, um programa de políticas afirmativas que tem aumentado e muito o número de jovens negros, pardos e indígenas nas universidades. Isso é uma medida de reparação social importantíssima, embora, volto a dizer, tardia. O governo do estado está entrando de forma tímida, com apenas 14%, mas deveria sim adotar o critério que hoje é adotado pelo MEC nas universidades federais. Ou seja, um critério para todos os cursos e de forma linear, não apenas 14%, que eu acho ainda um percentual baixo, mas eu acho que o governo do estado está dando um passo tímido, porém muito importante. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador. Mas eu queria ressaltar isso. Agora vamos fazer moção, as câmaras municipais, nós vereadores, vamos pressionando o governo, né? E aí é como se fosse uma experiência. Então a gente tem que exaltar esse desprendimento do governo estadual em conveniar com esse importante sistema unificado, que é exemplo, inclusive, para outros estados e outros países, que servem como exemplo de
ingressos às universidades públicas de outros estados e países. E aqui no Brasil ele é exitoso. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece, nesse instante concede a palavra ao nobre vereador Marcos Furlan. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Nobres pares, a imprensa, aos internautas. O assunto que eu vou falar aqui hoje é, mais uma vez, sobre esporte. E até gostaria de parabenizar o vereador Taubaté pela fala e pela preocupação também com o esporte de base da nossa cidade. Nós, não só da nossa cidade, como do nosso país, né? A gente vê que, quando se fala esporte, pensa-se muito no resultado. Mas, para chegar no resultado, tem que ser feito um passo a passo, tem que ser feita a base, tem que ser feita aquele devido crescimento para que se chegue até a outra ponta, ao rendimento, né? No caso, nós temos hoje o basquete aqui, que nos dá muita alegria aqui na nossa cidade, que está muito bem, mas são jogadores, é uma equipe que não são da cidade, que não foi feito um trabalho na cidade, e nós precisamos ter esse trabalho de base. E o que traz aqui a minha fala hoje, senhor presidente, nós recebemos alguns técnicos, alguns professores, profissionais da modalidade de jiu-jitsu, na última sexta-feira. Eu, o vereador Caio Cunha, né, todos nós sabemos que esse ano aqui nós aprovamos aqui um elemento de despesa para a Secretaria de Esportes, um valor de 2.500.000, que foi amplamente divulgado, e os profissionais do jiu-jitsu queriam saber por que a modalidade deles não estavam incluídas nesse contexto, né? Haja visto o grande desenvolvimento, o grande avanço que a modalidade faz, o número de atletas e adeptos que hoje compete, que hoje faz esse trabalho na nossa cidade, que passam aí de 5.000 pessoas, né? Recebemos 7 professores, acho que o Marcelo poderia colocar algumas fotos, que são responsáveis pelas equipes, né? Pelas equipes, não necessariamente os profissionais da academia. Esses professores têm a sua ramificação, seus instrutores em diversas academias na cidade, né? O vereador Caio Cunha, que também nos ajudou nessa reunião, é praticante da modalidade, e foi muito bom que nós ouvimos, né? Nós pudemos ouvir, pudemos debater, né? Pudemos chegar a algumas conclusões, né? de se montar aí no futuro uma associação, aí tá a planilha das modalidades que são subvencionadas aí pela cidade. Isso não é segredo para ninguém, eles já tinham esses dados. E também a luta de poder conversar aí com o nosso secretário de esportes, tentar marcar uma audiência, uma agenda, para que eles possam passar aí em conjunto para nosso Poder Executivo, né? Sempre quando algum profissional, algum professor fala com o nosso secretário, às vezes com o nosso prefeito, ou com a gente mesmo, vai isoladamente. E a gente pediu isso, né, vereador Caio? Essa união entre os profissionais, para que conversem, né? Exponham a situação da modalidade, para que possam explicar todo o trabalho feito, que não é pequeno, aí na nossa cidade, e também estejam inseridos, né, possivelmente com alguma ajuda, com alguma subvenção. Eu achei bem válido, não sei se o vereador Caio Cunha quer falar, achei bem válido essa reunião, e foi até um fato inédito na nossa cidade, juntar tanta gente aí de uma modalidade que normalmente existiam algumas divergências. Bom, obrigado, vereador Furlan, pela parte. Realmente essa reunião, ela pode ser considerada até histórica, até por conta que dificilmente você consegue, né, colocar em um mesmo ambiente tantos atletas de uma modalidade, tantos líderes e campeões, né, mundiais em uma mesma reunião, né? E é uma representatividade aí de pessoas que têm títulos mundiais,
bicampeões, tetracampeões, não só estaduais, mas como do brasileiro e do mundo também. Então, como o vereador Furlan disse, o jiu-jitsu é o esporte que mais tem crescido, não só na nossa cidade, mas como no Brasil, não é? Eu gostaria que o Marcelo ele colocasse de novo a parte lá da planilha, onde a gente vê uma série de modalidades que são beneficiadas por um aporte, por uma subvenção da Prefeitura Municipal. Eu não desmereço nenhuma, mas pelo resultado, né, que o jiu-jitsu traz e que eleva o nome da cidade, eu acho que, no mínimo, ele teria que estar aí. E eu não falo isso não por causa própria, eu não sou o atleta de jiu-jitsu, eu pratico jiu-jitsu, eu não sou atleta de jiu-jitsu, mas eu sei a grande, né, dificuldade que esses atletas, né, o Furlan, que é um atleta, é um professor, é um sensei de uma arte marcial, do karatê, ele sabe a dificuldade que é se manter do esporte. E aí eu na verdade, eu vejo essa planilha e eu fico vendo algumas modalidades, sem querer, né, desmerecer, mas eu vejo dama, vejo malha, recebendo, né, 45 mil reais, e o jiu-jitsu nada. E eu fico pensando, poxa, de onde que vai o dinheiro para dama, né, para equipamento? Será que as pedrinhas são de ouro? Não é? Todos esses esportes, eles geralmente são colocados lá nos jogos esportivos, nos jogos regionais, não é? Porém, um deles, beisebol, né, por exemplo, ele não é. Presidente, eu estou falando beisebol, por exemplo, ele não é. Pedir para o vereador Protásio pedir a parte ao nobre vereador Furlan. Estou falando no microfone, porque senão há interferência. Eu, como gago, qualquer interferência acaba comprometendo a minha fala, já mais comprometida do que é. Entendeu? Obrigado. Então a gente vê dama, vê alguns esportes sendo beneficiados e que eu nunca ouvi falar de um título para a nossa cidade de alguns esportes aí, não é? Mas é uma pauta, né, levantada pelo vereador Marcos Furlan, que eu estou somando, né, com ele especificamente nessa modalidade, e gostaríamos que realmente a Secretaria, né, de Esporte ela tivesse um olhar mais clínico e mais focado em resultado aqui para a nossa cidade e prestigiasse não só o jiu-jitsu, mas as outras modalidades que têm, sim, trazido resultado aqui para a nossa cidade. Essa é a minha opinião e o meu comportamento. Obrigado, vereador Furlan. Claro, senhor presidente, a gente não está questionando em nenhum momento qualquer valor para qualquer modalidade, de maneira alguma. Mas sim a inclusão de uma ou algumas modalidades que efetivamente trazem resultado para o nosso município, né? Não, como diz o vereador Caio Cunha, não desmerecer nenhuma delas. E até nós queremos conversar mais conversar mais com a Secretaria de Esportes sobre essas possibilidades. E por isso estamos trazendo à tona esse assunto aqui na casa. Vereador Furlan, permite uma parte? Vereador Furlan, eu acho que a abordagem de Vossa Excelência ficou melhor. Para a gente olhar o quadro, eu não gosto de vez em quando o vereador Caio, ele cria algumas fases de efeito para chamar a atenção. Eu acho que a gente não precisa disso. Porque põe em dúvida a escolha da Secretaria Municipal. Peça de ouro. Isso é frase de efeito. O presidente quer uma maconha, entendeu? E não precisa disso. A gente poderia fazer uma análise do quadro que tem ali 6, 7 modalidades de luta. Tem judô feminino e masculino, tem karatê feminino, tem kickbox. Eu sou a favor de se investir no jiu-jitsu, porque hoje é um esporte que mais cresce no Brasil. Isso não quer dizer que eu não queira que invista em outro esporte.
Eu acho que a abordagem, a gente tem que ser mais prepositivo, entendeu? A gente precisa ser mais positivo. A gente não precisa desmerecer o que as pessoas estão fazendo, entendeu? Porque uma inscrição, uma viagem para disputar um campeonato brasileiro de dama, que traz medalhas também nos jogos regionais, que conta pontos, entendeu? Muitas vezes só essa inscrição, só essa viagem, já dá o valor da subvenção. Não me consta, em momento nenhum, qualquer tipo de conduta de desvio de verba pública com esse esporte. A malha de Mogi das Cruzes sempre foi uma referência e é um dos esportes que mais levou o nome de Mogi para fora de Mogi das Cruzes. Talvez o vereador Caio, como esportista, não tenha esse conhecimento, mas deveria ter a obrigação de ter esse conhecimento. A malha sempre é uma das melhores equipes do estado de São Paulo. Então a gente não precisa dizer que um tem mais ou tem menos. Acho, já conversei muito com Vossa Excelência disso, tenho o meu total apoio. Acho que amanhã nós vamos ter uma grande oportunidade, que é a audiência pública. Nós começamos um novo modelo agora em Mogi das Cruzes. As pessoas, senhor presidente, não estão dando importância para a audiência pública amanhã, que vai discutir a LDO, que é onde a gente tem as condições de começar a mostrar que caminhos nós queremos direcionar, onde que nós queremos apresentar o dinheiro. Então, senhor presidente, fico contente de ver os diversos segmentos do jiu-jitsu se unindo para solicitar apoio público. Eu acho que nós temos que apoiar, quero frisar isso, tem todo o meu apoio esse movimento. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer criar um benefício, tirar o do outro. Eu acho que não tem essa necessidade. Não, que nem falar de bocha. Desculpa, vereador, só dizer assim, o maior orgulho da cidade de Mogi das Cruzes, o maior orgulho foi feito por um deficiente, um cadeirante, com bocha. Quando você ouve falar, e não foi com bocha de ouro, entendeu? Que ele conseguiu esse benefício, entendeu? Foi com uma coisa de pano fazendo isso. Então, acho que é somente esse meu comentário. Inclusive, até, vereador, através do nosso clube náutico, né? Ele treinou muito, até hoje ele treina, apesar do ginásio parar de Permite a parte, vereador? Sim, mas só para complementar aqui, vereador, em nenhum momento a gente está desmerecendo ou querendo retirar de alguma modalidade. Pelo contrário, a gente quer que aumente cada vez mais a verba para o esporte, que o esporte traz muitas contrapartidas no nosso município, para o nosso cidadão. Mas a gente precisa chamar atenção para inserir alguns esportes que estão avançando, estão demonstrando trabalho, e não só trabalho competitivo, também social na nossa cidade. Vereador, eu queria abordar só rapidinho, porque já está acabando o tempo. Eu acho assim, perfeito que vocês falaram, os vereadores falaram aqui, sobre nós precisamos trabalhar para que aumente a verba do esporte, para que essas categorias que não estão serem contempladas. Mas um assunto importante, que eu acho que a Secretaria Municipal de Esporte poderia fazer com mais precisão, que são as leis de incentivo. Nós temos lei de incentivo federal, nós temos leis de incentivo fiscais estaduais, que é através do ICMS. Nós temos, inclusive, leis aqui, que é para valorizar os clubes, tal, que é a sanção premial aqui, inclusive, debatida e foi muito bem feita pelo vereador, condutor desse processo, que é o vereador Olímpio. Tá certo, vereador? Acho que é importante. Acho que a secretaria tem que ser a fomentadora, ela ajudar, por exemplo, essas modalidades a fazerem isso. Não que, nós vamos ensinar eles a fazerem, não. Mas ela pode ser a fomentadora de como é que faz um projeto. Tem gente aqui, tem leis, que não tem leis federais e estaduais e municipais, que essas categorias não têm acesso, não sabem, e nós, como legislador, nós temos que divulgar e mostrar para a Secretaria de Esporte, embora, por exemplo, os orçamentos na área de esporte e de cultura sempre foi pouco, sempre foi minguado. É 1%, 1,5%, depende do administrador. Embora o nosso prefeito Bertaioli tem apoiado essa questão do esporte na cidade. Mas precisa ter mais. Ela precisa ter mais. Né? Nós temos modalidades importantes. Essa que Vossa Excelência falou é importante. Mas eu queria chamar a atenção que a Secretaria Municipal de Esporte deveria ter, aí o Nilo, pensar, a secretária adjunto falou de ter lá
uma coordenadora, sei lá, uma diretoria, um espaço para ajudar essas categorias a também captar da iniciativa privada. Porque a empresa, às vezes, paga imposto de renda, paga ICMS, tem crédito de ICMS, que pode ser revertido, por exemplo, para o custeio, por exemplo, dessas categorias. Tem recurso. Às vezes falta projeto, às vezes falta, por exemplo, iniciativa. E a secretaria pode ser a fomentadora, pode ser a agente condutora. Não que ela vai lá fazer aquilo, mas ela pode promover eventos, ela pode promover seminários, mostrar o que tem de melhor, o que tem de novidade na área do esporte através dos incentivos. Não pode apenas ficarmos ali no orçamento minguado da prefeitura, pequeno ainda da prefeitura. Podemos ampliar também com recursos da iniciativa privada. Obrigado. Só uma partezinha. Vereador. Vereador Jean, abordou bem, bateu bem numa tecla aí. Iniciativa privada. Se, há 8 anos atrás, mais ou menos, 9 anos atrás, tivesse poderia ter sido aprimorado o projeto de esporte, que essa Câmara, a lei de incentivo de esporte, que essa Câmara aprovou, que foi baseado na lei de incentivo do esporte que existe em Curitiba, que eu trouxe, adaptei ela aqui para Mogi das Cruzes, na época ainda, o prefeito Jundiaí, foi entregue para ele essa lei de incentivo de esporte. Talvez nem estivesse havendo essa discussão aqui hoje, porque ela dava e traria interesse à iniciativa privada a estar hoje trabalhando com qualquer segmento do esporte, porque teria benesses para a empresa também. A empresa seria divulgada, desde do uniforme, ou do vestimento do atleta, até um selo de empresa patrocinadora do esporte do município. Tinha tudo isso. No entanto, estamos debatendo aí, até estava falando o vereador Caio, veja lá, capoeira. Tem centenas e centenas de atletas de capoeira no município de Mogi das Cruzes. Ele recebe R$15 mil no ano, R$1.500 por mês. O que se faz com R$1.500 por mês? Malemar, sei lá, dá para comprar um lanche nos encontros que eles fazem de capoeira. Mas, igual o vereador Mauro disse, nós não podemos partir assim por um lado a brasa está muito acesa para a sardinha do outro, então vamos tirar a brasa do outro. Não. O que precisamos levar é mais brasa para a sardinha. Aí, creio que ficará melhor para todos. Mas se a lei de incentivo de esporte, nós tivéssemos ela hoje, valendo no município, tenha certeza, vereador Furlan, talvez nós não estaríamos nem nesse debate aqui. Obrigado pela parte. Presidente, só mais um pouquinho, vereador Duígues, presidente. E depois Obrigado, vereador Furlan. Esse tema é importante, senhor presidente. E ninguém tem mais autoridade nessa casa do que o vereador Furlan, que é um esportista. Todo mundo sabe a vida que ele dedicou ao esporte e o trabalho que ele continua desenvolvendo na cidade, extra a vida política, que é o Clube Náutico Mogiano. Então, o vereador Furlan tem conhecimento, tem história para debater o esporte em nossa cidade. De fato, na visão deste vereador, falta uma política para o esporte no município. Falta uma política, vereador Furlan. Se Vossa Excelência percorrer os espaços públicos hoje, os centros esportivos, Vossa Excelência vai ter a oportunidade. Eu vou citar o da Vila Jundiaí, mato e o prédio abandonado, que poderia ser um espaço para as crianças brincarem, mas infelizmente o tráfico de drogas, a violência toma conta. Esse é um exemplo, entre outros. Então, quando Vossa Excelência discute a importância de aprofundar o debate sobre os recursos públicos, de que maneira eles devem ser melhor aplicados, Vossa Excelência vai se deparar com a falta de uma política pública. Eu pego o estádio da Vila Industrial. Vossa Excelência sabe que a população não tem acesso? Vossa Excelência sabe que a população poderia utilizar aquilo para outras atividades?
como em outros lugares existem. Vossa Excelência, outro dia, fez uma homenagem a um jovem que eu conheço, o Kaique, que treina no clube de Vossa Excelência é presidente. Qual o incentivo público municipal aquele campeão internacional que tem uma síndrome e que disputa internacionalmente tem do município? Se Vossa Excelência tem essa informação, esse vereador desconhece. Ganhou medalha na Itália, ganhou medalha em outros países. E se não fosse Vossa Excelência que oferecesse aqui uma medalha de honra ao mérito, poucas pessoas saberiam. Então, de fato, Vossa Excelência aborda de maneira importante esse tema, porque nós sabemos que o esporte é um fator de inclusão. O esporte reduz a violência. O esporte integra a sociedade. Vamos lá. E na hora que Vossa Excelência aborda a importância de ter mais verbas, eu acho corretíssimo quando Vossa Excelência aborda esse tema. Mas eu acho que nós deveríamos, a partir da Comissão de Esporte, aprofundar esse debate. Hoje se fala muito em combater a violência, mas está provado em várias partes desse país que o esporte reduz a violência, o esporte reduz a evasão escolar, o esporte integra. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência e eu acho que esse tema tem que ser aprofundado em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Esse tema, de maneira alguma, é para só apontar os problemas da nossa cidade que tem. Eu, por exemplo, eu percorri, e vai ser até tema da minha próxima apresentação, todos os centros esportivos da nossa cidade. Existem centros esportivos que têm alguns problemas, mas também existem centros esportivos que estão muito bem, né? Tem as várias características. Eu fui em todos, a vereadora Odete sabe que eu tive em Itaçupeba, na Vila Jundiaí, vou finalizar no Socorro hoje, né? E também tem os novos equipamentos, né? Recentemente, no último sábado, participamos da inauguração de 2 quadras ali em Jundiapeba, o Centro Esportivo de Jundiapeba também eu gostei muito. E o nosso Kaique Amoré, lógico, os atletas... Vossa Excelência, o que achou da Vila Jundiaí? Não, precisa. A Vila Jundiaí precisa de uma atenção, sim. Sim. Mas são 14 centros esportivos, né? Não estão todos da melhor maneira, mas a maioria está muito bem. Eu vou apresentar na próxima sessão. O nosso atleta Kaique Amoré, apesar de não ser apoiado diretamente pelo poder público, mas não deixa de ser indiretamente, porque o Náutico tem a sanção premial. A sanção premial, ela contempla, ela recebe atletas, recebe alunos da rede pública que tem essa oportunidade de treinar no clube através do incentivo que é dado ao Clube Náutico Mogiano e a outros clubes da nossa cidade. Enfim, o esporte, o cobertor é curto, né? Mas a gente precisa debater mais, como o vereador disse. Eu até gostaria de convidar o nosso secretário, eu sei que agora estarão embarcando para os Jogos Regionais, mas após o retorno, para vir aqui na casa, junto com a Comissão de Esportes, vereador Taubaté, vereador Sadal Sakai, e todos os vereadores, para poder debater um pouco sobre esporte, poder debater um pouco sobre essas subvenções, que eu acho que precisa ser melhor debatida, sobre os espaços públicos, sobre a possível lei de incentivo ao esporte, que existe uma lei, né, que o vereador Protássio trabalhou bastante, a gente sabe disso, mas que apesar de estar em vigor, não está em uso, né? E esse vereador aqui fez já 2 indicações ao longo desses 3 anos, cobrando ou pedindo para que uma nova lei seja implementada no nosso município, para que nós podemos atender mais essa demanda que cresce dia a dia, e ainda bem, do esporte, que traz tira as pessoas da vulnerabilidade social muito, e tira as pessoas da saúde e a gente sabe o quão é importante o esporte aqui, não para a nossa cidade, mas para a humanidade. Muito obrigado, presidente. Vereador Furlan, eu quero dar só uma sugestão aqui. Eu acho que essa legislação que o vereador Protássio acabou de citar aqui agora, se nós fizéssemos um trabalho forte com a Secretaria de Desenvolvimento, pedindo
ao secretário que convidasse não os grandes empresários, os empresários, para uma reunião, para fazer uma exposição da legislação, para que eles aderissem essa legislação, vereador Protásio. Presidente, se o senhor me permite, mas do jeito que está o projeto, o atual projeto, não há interesse da iniciativa privada, esse que é o problema. Porque no projeto inicial, quando o anteprojeto que eu enviei, ele tinha uma certa benesse para a iniciativa privada, que era um abate de ISSQN ou IPTU, que são os dois impostos do município. Um montante que aplicasse no esporte, ele teria um percentual de abatimento. Entendeu? Então, teria o interesse que, ao invés de eu pagar, eu vou pagar parte desses impostos que eu devo pagar ao município, aplicaria no esporte. Mas foi totalmente desvirtuada essa parte, à medida que você não proporciona alguma coisa à iniciativa... Está franqueada a palavra. À medida que não se proporciona alguma coisa à iniciativa privada, é muito difícil haver um interesse maior, um interesse grande da iniciativa privada. E foi aonde o projeto foi castrado, foi nessa parte, então não houve o interesse da iniciativa privada. Eu, inclusive, na época, até o seu Wilson Cury, né, era vivo, e ele tinha o coral, né, ele comandava o coral de Mogi das Cruzes. E tinha uma empresa que queria patrocinar, estava aguardando a aprovação do projeto, isso estou falando coisa de 8 anos atrás, aguardando a aprovação do projeto, que ele tinha até uma cópia, para começar a fazer o patrocínio do coral, veja, a empresa patrocinando o coral de Mogi das Cruzes. À medida que não foi daquele jeito, a empresa desistiu. Perdeu o Então, interesse. do jeito que está o projeto, é muito difícil arranjar empresa interessada. Pois não, vereador. O senhor presidente, vereador Furlan, eu acho que esse tema é um tema interessante. Eu me lembro bem dessa discussão que a gente fez com o vereador Protásio, e depois o vereador Marcos Damasio, se eu não me engano, fez esse anteprojeto depois. Vereador Furlan, eu acho que se essa lei não pegou, ontem nós tivemos o exemplo, eu falei disso ontem no meu discurso. Existem leis que elas pegam e algumas que elas fazem só por fazer, entendeu? Acho que a gente poderia reabrir essa discussão. Acho que a Câmara Municipal tem esse poder, vereador Jean Lopes, de reabrir essa discussão, de ir aqui, através da Comissão do Esporte, com o apoio da Comissão de Justiça e Redação, ver o que a gente pode fazer, se a lei hoje ela não é atraente, dentro da responsabilidade fiscal, nós temos que ter. Também não gosto daquela lei que fala o seguinte, eu lembro dessa discussão, o empresário investe no esporte e tem 100% de isenção. Pô, ele não está investindo, então ele está... no começo, no primeiro projeto de lei, depois a gente mudou, era assim... Trazer essa discussão aqui para dentro da Câmara Municipal, que a gente consiga aperfeiçoar a legislação para que ela seja atrativa para fomentar o esporte e trazer o benefício. Não há problema, desde que a gente ache o ponto de equilíbrio nessa situação. Acho que Vossa Excelência, por ser a nossa referência como atleta, como e vereadora daqui dessa cidade, pode chamar essa discussão com o apoio do vereador Cárdio, todos nós, me coloco à disposição para ajudar, para a gente fomentar e talvez apresentar uma nova lei de incentivo ao esporte mais adequado à realidade do momento que nós estamos fazendo. Vereador Mal, seria muito bom, maravilhoso, se conseguíssemos, com o apoio da casa, fazer isso, né? Seria muito bom para a comunidade esportiva, para os projetos, para a cidade, enfim. Mogi só teria a ganhar, né? Existe hoje uma lei que é ineficaz, né? O próprio secretário Nilo fala porque o investidor ele tem que pagar o IPTU do ano e antecipar o do ano seguinte, antecipar 30%, para aqueles 30% e para o atleta, para o projeto esportivo. Então essa lei não é apresentável, não dá para se vender essa lei ao empresário. Mas, vereador, Vossa Excelência falou muito bem. Vamos, depois que passar os jogos abertos, vamos marcar uma reunião, vamos chamar o secretário, junto com os colegas vereadores, vamos pegar o nosso jurídico e a Comissão de Justiça e Redação, vamos discutir, fazer a 4 mãos um novo projeto e falar com o prefeito, chamar nesse processo e a gente abre uma discussão que é muito saudável discutir esse assunto.
O vereador Damasio fez uma lei Que era da cultura. da cultura, não tem nada a Isso. ver com essa questão. Com a lei, com o vereador Portato. Eu acho, vereador Fulano, que hoje nós temos mecanismo. Eu acho que a Câmara Municipal hoje tem maturidade suficiente. Nós temos um excelente relacionamento com o prefeito Bertaioli, que é um amante do esporte. Eu ouvi algumas coisas hoje aqui que não é verdade. Nunca se fez tanto pelo esporte como nesses últimos 8 anos em Mogi das Cruzes. Nós tivemos diversos investimentos. É o suficiente? Claro que não. O cobertor sempre vai ser pequeno em questão de obras públicas. Mas nós triplicamos o orçamento do esporte nos últimos anos, nós trouxemos ATIs para a cidade de Mogi das Cruzes, e por que não reformar uma lei que não deu certo, para que ela possa ser e trazer mais dinheiro? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade para fazer o ponto de equilíbrio. Quando a gente quer construir algo, vereador Fulano, não só criticar o que os outros estão fazendo, a gente tem que ser propositivo. E eu acho que essa é a ideia. Vamos trazer para junto essa discussão de aperfeiçoar a lei de incentivo ao esporte. Acho que ninguém aqui nessa casa será contra esse debate, entendeu? E de fortalecer o esporte na nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Obrigado, senhor presidente. Então, já conto com esse compromisso e vamos trabalhar em prol da nossa cidade. Obrigado. Eu que agradeço. Então, o tempo estourou, mas ficou falando o tempo do presidente. Eu solicito, não havendo mais nenhum dos senhores vereadores e vereadoras para falar do expediente, eu solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Carlos Lopes, que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino, na presidência. Vereador Benedito Tabaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Francisco Bezerra. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Olímpio Samu Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereador Vera Lúcia Nogueira, Rainha do Prado. Vereador Pedro Komura, presente. Dezessete senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 17 senhores vereadores encontram-se presentes, acórdão regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis constando da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei 62/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre unificação de vias públicas, que especifica e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei de número 62/2015 do Poder Executivo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Com aprovação vai a sanção do prefeito. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 16/2015, de autoria da vereadora Odete Rodrigues de Souza, que dispõe sobre a instituição da Semana de Valorização da Família na Câmara Municipal. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 16/2015, de autoria da nova vereadora Odete Souza. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. E se vai a sanção do presidente. Declaração de voto. Declaração de voto, a nova vereadora autora da propositura. Eu só gostaria de agradecer ao Nobres Pares. É um projeto, na verdade, todos nós, cada um tem a sua atividade, a sua correria, mas família é algo que todos nós priorizamos e sabemos da importância da família. Para que a gente tenha sucesso, vereador Caio, em qualquer situação da vida, nós temos que estar bem consigo mesmo e com a família. Quando nós temos essa estrutura, nós caminhamos e progredimos com muita tranquilidade. E já existe dentro das igrejas, de uma maneira geral, a Semana da Família para ser trabalhada, né?
E nós gostaríamos realmente, por isso colocamos, a segunda semana do mês de agosto, para estarmos trabalhando a Semana da Família. E eu gostaria de poder contar com a colaboração de todos os nobres vereadores para que a gente pudesse começar, já no mês de agosto de 2015 agora, com um trabalho maravilhoso, com um trabalho que venha somar cada vez mais com as experiências. Perdão, essa mudança de tempo aí judia da gente, perdão. Então, assim, com as experiências do dia a dia que todos nós temos, e valorizar e priorizar as famílias de uma maneira geral é algo fundamental, onde hoje a gente vê tanta violência, tanta discórdia, tanta dificuldade. Então, isso é fundamental. Eu fico muito feliz e só posso agradecer aos nobres pares pela unanimidade da aprovação do projeto. Grata, presidente. Vereadora, de voto, presidente. Alguém pediu a parte? A palavra a Vossa Excelência, porque não cabe a parte. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, declaração de voto. Bom, eu queria dizer que a vereadora Odete ela foi muito certeira no tema. Parece que é uma pauta simples, mas é uma semana, um projeto simples, mas não é. A grande importância que o tema traz em um momento que nós estamos vivendo, não só de Brasil, mas como de mundo, onde a família ela está sendo depredrada, vamos assim dizer, né? Os valores fundamentais de uma família estão sendo corrompidos. E a família, como a vereadora Odete bem disse, a família é a base da sociedade. Muitos dos problemas hoje, né, presidente, que acontecem com violência, droga, corrupção, seja lá o que for, a raiz disso é a família. Famílias desestruturadas. E quando vem um projeto desse, aonde que institui uma semana que leva as pessoas a valorizarem, a entender qual o real significado da família, ele só pode ser digno de aplauso. Então eu queria parabenizar a vereadora Odete por essa iniciativa, por essa coragem, porque trazer um tema desse nos dias de hoje não é fácil. E quem tem ouvidos ouça e sabe o que eu estou dizendo, não é? Mas parabéns pela coragem e pela apresentação do projeto. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Eu tenho falado aqui, várias vezes aqui, que a família precisa voltar a se unir, se conversar. E o Protásio sabe muito bem disso aqui que eu vou falar. As famílias precisam voltar a fazer pamonha. Não é verdade? Que fazer pamonha começa de manhã, colhe o milho, descasca o milho, conversa, troca conversa. Aí vai até a tarde. Hoje a sociedade está fazendo miojo. 3 minutos para lá, 3 minutos para cá. Ninguém se reúne, ninguém se conversa, ninguém faz nada. Então precisamos voltar a se unir novamente, conversar, trocar ideias e falar aquilo que a gente sempre fez aqui no dia a dia. Contar os causos. Os causos que é importante. Conta a história de todos nós da nossa família. Pois não, vereador? Por isso que eu gosto do fogão de lenha, entendeu? Exatamente. Porque aí você vai com causos e causos. É verdade. O tempo passa, você se encontra, conversa. Sai fofoca também. Mas é gostoso, faz parte da alimentação. É o combustível do dia a dia. O que está voltando na minha fala? Então tá bom. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos na ordem do dia. Não havendo mais documento para ser tratado na ordem do dia, antes de encerrar a sessão, quero... falei pressão porque dei de cozinhar, que Vossa Excelência acabou de dizer aí. Convidar os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizado na sexta-feira, uma sessão solene, que nós vamos fazer a entrega do título de cidadão mogiano a Teruaki Yamamoto. Eu até dizia assim que nós vamos homenagear uma pessoa da nossa sociedade, um trabalho feito pelo vereador Rinaldo Sadal Sakai, e a gente gostaria de contar com os senhores vereadores e as senhoras vereadoras aqui na próxima sexta-feira, depois de amanhã, para esta sessão solene. E eu gostaria de convidar todos os senhores vereadores. Portanto, eu queria agradecer a todos que nos ajudaram, auxiliaram nesta sessão, os senhores vereadores e senhoras vereadoras, os funcionários desta casa,
à imprensa de um modo geral, a todos que nos acompanharam, os internautas que nos acompanhou até esse instante. Queria agradecer a todos e dizer a todos que essa sessão está encerrada.